Olá, boa noite, tudo bom? Como é que estão? A gente vai dando um tempinho, esperando as pessoas irem chegando, né? Oi, Ângela, tudo bom, minha flor? Que saudade de você. Faz tempo que a gente não se vê, né? Muito feliz de ter você por aqui. Como é que você tá? Espero que a gente possa se encontrar breve. Breve mesmo. Quando é que vai acabar essa restrição, hein? Muito chato isso, né? Tenho acompanhado tudo pela internet, mas presencial ainda não posso. Mas a gente vai se conectando de alguma forma, né? Então, oi Su, tudo bem? Igor, como estão? A gente está aqui dando um tempinho para que as pessoas comecem a entrar e não percam esse terceiro dia de live, né? Que a gente está fazendo, um tema legal, que é o ninho vazio, pouco falado para essas pessoas que já estão nessa fase. A gente precisa entender do que se trata, a gente precisa aceitar quando isso acontece, né? Que é a saída dos filhos de casa e a casa vai ficando vazia. Mas o que é que a gente pode fazer com isso, né? É difícil para a gente enfrentar essa situação? É, a gente já falou sobre isso nos 2 primeiros dias. Falamos primeiro da identificação, como a gente já trouxe aqui agora, né? A gente perceber que esse ninho está ficando vazio ou que ele já ficou vazio. Mas também a gente falou da tolerância. A tolerância não como, eu não aceito, eu tolero. Não. Não precisa ser com raiva, não precisa ser com peso. Embora haja uma tensão inicial, os primeiros dias, os primeiros momentos, eles sempre estão nos remetendo à dificuldade, à falta, à saudade, um lugar vazio que precisa ser ocupado de uma outra forma. Mas ele também fala de uma possibilidade, né? Ele fala de algo novo que pode acontecer. A gente não precisa se entregar a essa falta. Embora essa fase para nós mulheres e para os homens também que vivenciam o ninho vazio, não é privilégio somente nosso, né? Embora essa fase ela venha sempre próximo ou junto com a menopausa, que é uma fase difícil pra gente. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Eu nem perguntei isso. Tá tudo bem com o som? Que meu celular tá brincando às vezes e as pessoas não me ouvem. Eu queria que vocês escrevessem aí. Tá bem? Tá ouvindo bem? Estava? Piorou, Ângela? Eu dei uma aumentada aqui no som. Como é que tá pra vocês? Ah, ok. Foi só quando eu mexi, né? Certo. Os homens também passam, né, por essa fase de ninho vazio. E o intuito da gente tratar
desse assunto é a gente poder se prevenir, né? Porque, como eu estava dizendo, geralmente essa fase chega quando a gente está passando pela menopausa, quando o homem também está passando pela menopausa e, de repente, o homem está passando pela andropausa, desculpa, gente, e isso traz muitas consequências no organismo e na mente, né? Porque quando os níveis de hormônio caem, a gente fica mais sensível, fica mais suscetível à tristeza, à melancolia, né? Há sempre aquele pensamento de perda, de desgaste. E, olá, tudo bom? Tudo bom, Cris? Então, gostei de ter você por aqui, viu? A gente está sempre suscetível a esse momento de fragilidade, né? Tanto o homem quanto a mulher. E aí quando soma com a menopausa, com a andropausa, e tudo isso numa época em que também é possível que a gente esteja se aposentando profissionalmente, parece que a gente estende um pouco essa aposentadoria para as nossas vidas, né? Como se tudo convergisse para tanto o homem quanto a mulher dizer assim, já dei o que tinha que dar, eu não sou mais produtiva, eu não sou a mulher, eu não vou mais gerar filhos, né? Eu não sou mais fértil. O homem pensa, eu agora estou uma pessoa incapaz, eu não consigo mais desenvolver nenhum projeto, agora eu estou escanteado. E na nossa cultura sempre tem reforço, né, dessa postura. Então, a gente precisa tomar cuidado para a gente não cair nessa armadilha desses pensamentos limitantes, negativos, que atacam o nosso emocional, que atacam o nosso espiritual e que atacam o nosso corpo também. Né? O nosso corpo ele se fragiliza quando o nosso emocional cai. Quando o nosso emocional está bem, ele consegue dar conta de um corpo fragilizado. Mas quando o corpo está fragilizado, o emocional ele interfere de uma forma incrível. Esse corpo interfere de uma forma incrível em cima do emocional. Então é importante que a gente esteja atento a esse cuidado da saúde emocional. Ontem a gente falou dessa tolerância, né, que é se perceber nesse momento de fragilidade, dar um tempo para a gente mesmo, ser mais condescendente. Também falamos sobre os filhos, né, que esse sentimento, ele às vezes também, apesar de não ser um ninho vazio, mas a ruptura, a separação, eles também afetam os filhos, né? De alguma forma eles ficam preocupados de estarem abandonando esse ninho, saindo desse ninho, apesar de todas as coisas novas que estão acontecendo com eles, seja um momento de saída para a faculdade, seja um casamento, né, uma mudança de estado, uma mudança de país. Isso traz para eles também uma fase de adaptação que precisa ser vista. A gente não quer falar sobre sintomas, mas essa síndrome, ela traz características que precisam ser vistas, que podem ir desde uma tristeza leve até uma forma de depressão, um processo depressivo grave. Então, preste atenção se vocês notarem que a tristeza está se prolongando, a gente considera que a síndrome está instalada, que não é uma tristeza comum, natural dos dias de adaptação, quando ela se estende por mais de 6 meses, né? Quando ela aumenta de intensidade. Então, fiquem atentos a esses pequenos detalhes, né? Hoje, o subtema da gente é aceitação. Né? A tolerância, ela, que a gente falou ontem, ela vem tensionada. Né? Aquele momento do impacto. Bateu na gente, bateu no filho, bateu na filha. Né? Dá aquela saudade
pesada, aquela coisa, parece que a gente está arrastando correntes, né? Mas a aceitação não. A aceitação, ela fala de, ela fala de tranquilidade, né? A gente já passou aquele primeiro momento, aquele impacto, e aí a gente vai trabalhar em termos de ressignificar esse sofrimento. A gente vai apaziguando o coração, a gente vai trabalhando a ideia na nossa cabeça. E se alguma de vocês que estão aqui estão passando ou estão para passar por esse processo, o quantas coisas que vocês conseguiram fazer ou que vocês estão fazendo para passar por esse processo. A minha proposta, né, com essa semana de lives, além de estar compartilhando o conhecimento, é também alertar as mulheres, alertar os homens, alertar os pais da possibilidade de prevenção. A gente não precisa buscar ajuda somente quando a coisa está instalada, desmoronando. A gente pode e deve se preparar para esse momento da nossa vida, né? Que eu já passei, estou passando de novo, e eu gostaria que vocês compartilhassem um pouco, falassem um pouco da experiência de vocês, né? De repente como filho, ou como mãe, ou como quem vai passar ainda, quem já passou, a mãe que já passou, mas eu sei que vocês também são filhos. Como foi que vocês passaram por esse momento quando casaram? Né? O que é que vocês podem trazer para que a gente possa acrescentar nesse momento de compartilhar? Eu queria saber um pouquinho de vocês. Escrevam para mim. Vocês conseguem perceber o quanto estiveram ou estão envolvidos na vida e nas atividades dos seus filhos, abrindo mão das suas próprias atividades e necessidades, principalmente? E quais são os efeitos desse abrir mão sobre vocês? O que é que isso tem causado? Vocês estão tão caladas, minha gente. Queria saber de vocês como é que é. Numa escala de 0 a 10, qual o nível de envolvimento de vocês? Nunca parou para pensar sobre isso, Suzana? Mas é importante a gente avaliar como é que foi a nossa saída de casa, porque essa nossa saída, ela ela não vai determinar, mas ela vai influenciar muitos outros estágios da nossa vida. A forma como a gente saiu da casa dos nossos pais influencia os outros estágios que a gente passa no ciclo de vida, né? No ciclo da nossa própria vida, como no ciclo de vida familiar. Causa tristeza para você, Cris? Você tá falando como mãe ou como filha? É um momento delicado, sabe? E a gente precisa se organizar para esse momento de saída de casa, né? Pensar que os filhos vão embora, mas eles vão. Eles vão. Ontem a gente estava aqui conversando e tinha um jovem, né? Que ele já é pai. E eu achei interessante um comentário que ele colocou, que ele disse assim, eu tenho um filho de 6 anos e eu crio meu filho para ele ganhar o mundo. Eu achei interessante isso, porque ele morava fora, ele morava no exterior, e ele acabou de voltar para o Brasil porque os pais estão idosos, né? Mas ele está criando filho para ganhar o mundo. Oi, Marília! Que legal ter você aqui.
É, então, é importante que a gente observe esse movimento, né? Quando a gente sai de casa, a gente geralmente tem essa, essa conquista, né? A gente vê muito, e principalmente hoje em dia o mundo mudou muito, as relações mudaram muito, e os filhos veem como a saída de casa como uma conquista, né? Eu tô deixando a casa dos meus pais. Eles não veem com esse pesar de tristeza que estão saindo da casa dos pais. Muito embora haja as relações onde há esse pesar. Então, quando a gente fala como filho, feito ontem o rapaz falou, ele estava preocupado com o envelhecimento e o adoecimento dos pais. E ele estava voltando para o Brasil para cuidar desses pais. Porém, ele como pai, ele estava treinando esse filho para que ele pudesse ganhar o mundo, né? Você também sentiu tristeza, Cris, quando saiu de casa? E sabendo que é necessário, sim, é necessário. A gente não pode permanecer numa colagem, né, com nossos pais, e nem nossos pais conosco. E é exatamente sobre essa fase de colagem ou de descolagem que a gente está falando hoje. Quando a gente aceita essa separação, começa um processo de descolagem dos nossos pais e dos nossos filhos. Né? Enquanto eles são pequenininhos, a gente quer mais que esteja colado. A gente tem medo natural, insegurança, deles estarem expostos no mundo, de ameaças que tantas vezes chegam. Né? Não, Suzana, você não é diferente. Você tem uma forma peculiar, pessoal, e não é só você não está sozinha nesse universo de trabalhar essas questões. Você é uma pessoa prática, você é uma pessoa que vê as coisas com uma clareza muito grande e lida muito bem com essas questões, né? Então, você procurou seguir a sua vida independente de estar com seus filhos ou não. Você olhou para a saída deles de casa com aquele olhar que a gente falou ontem. Fiz o meu papel e agora eles estão seguindo com a vida deles. Né? Isso é uma conquista deles e é uma conquista sua. Você desempenhou a sua função. Então, para você, Cristina, que ainda está com os filhos em casa, eu sei que é difícil, mas é quando a gente percebe isso, que eles precisam caminhar com as próprias pernas, que começa essa descolagem. E a gente passa a aceitar e a se ver na relação. Que antes, na relação, a gente fazia o quê? Ah, eu vou cuidar dele, eu não posso almoçar agora, eu não posso dormir agora, eu não posso fazer tal atividade. Em primeiro lugar estavam os filhos. A gente não conseguia se ver como participante daquela relação, a não ser no momento de chamar atenção por alguma coisa, de repreender por alguma coisa. Aí a gente se via como mãe, mas a gente não se via como pessoa, né? E aí, para vivenciar a aceitação, é importante que haja um reajuste na rotina diária. Infelizmente, algumas pessoas que tiveram tantas dúvidas ontem e que hoje seria tão importante estarem aqui, elas não estão, mas elas estão no grupo e eu vou repassar isso lá. É importante que haja essa reinvenção da rotina, né? Essa reestruturação, onde você possa olhar para você, abandonar velhos hábitos. Antes você tinha o hábito de fazer o almoço com aqueles pratos que eles mais gostavam. Agora está em casa ou você sozinha, ou você com alguma irmã, com alguma prima, com alguma sobrinha, ou com seu cônjuge. Né? E aí, o que é que vocês gostam de comer? Vamos mudar esse hábito? Vamos pensar agora, o que é que eu gosto de comer? De repente fazer acordos, um dia faz o que você gosta, no outro dia faz o que a outra pessoa que divide a casa com você gosta, né? Enfim, a gente precisa se reorganizar.
Ou sozinha, exato, Suzana. Sozinha. E aí sozinha fica talvez até mais fácil, porque você só vai ter que pensar em você, né? Nos seus desejos, nos seus gostos. E passar a se mimar. Antes a gente não tinha como se mimar. E agora a gente tem como. A gente tem tempo para se mimar. A gente tem tempo para cuidar mais dos nossos valores, para cuidar mais dos nossos interesses. Às vezes a gente tinha vontade de arrumar mais o cabelo e não tinha tempo, né? Porque vivia atarefada. Vai levar o filho para um canto, vai buscar no outro. Enfim, são muitos afazeres que tomam o nosso tempo de cuidar de nós mesmas. E agora a gente pode cuidar de nós mesmas, né? Vamos aproveitar esse tempo e aquietar o coração. Quando a gente passa a mudar essa rotina, o nosso coração ele vai se tornando como um lago sereno, né? Apaziguado. A gente sente aquela saudade mais tranquila, sabe onde ele está, sabe onde ela está. Se a saudade apertar, a gente pode, agora com a tecnologia tão avançada, como eu disse ontem, a gente pode fazer uma ligação. Não sei se isso vai ser bom, né? Dependendo da intensidade. Porque de repente, tanto você precisa não entrar em contato com aquele filho para que essa ausência se torne concreta, como esse filho também precisa não entrar em contato com você para que a realidade dele do outro lado também se torne concreta. Seja estudando, ele precisa do tempo para se concentrar, para aprender, para estar na aula, ou se ele tiver casado, ele entender que agora a primazia do tempo dele não é mais para a família nuclear, né? Ele agora formou outra família. Ele casou, ele tem uma esposa e que ela agora é o centro da atenção dele, né? Ele precisa doar a ela o máximo de tempo que ele puder, né? E às vezes essa fase de transição ela é difícil para ambos os lados. A gente não precisa se preocupar muito com esse estágio da vida, vamos dizer assim, porque ele tem um começo, né? Que é justamente a saída na hora que há o rompimento. Ele tem um meio, que é esse que a gente está trabalhando desde ontem, e ele tem um fim. Esse fim a gente vai tratar amanhã, né? Então não vou adiantar nada. Amanhã a gente vai ter muitas surpresas. Mas a gente está no meio de um processo. Então, a gente só precisa ficar ou buscar a serenidade, buscar a tranquilidade para atravessar esse período. Uma outra coisa que a gente precisa observar é que nesse período do meio, né, a gente vai encontrar muitas possibilidades. Mas aí eu faço a pergunta: vocês estão disponíveis, dispostas a abraçar o novo? É fácil para vocês ou isso é difícil? Abraçar o novo. Criar estratégias, experimentar novos hábitos. Isso é fácil? Isso é difícil? Como é que é? Oi, Valquíria. Boa noite, tudo bom? Então, essa mudança, ela é uma possibilidade ou vocês acham que nessa fase do meio ainda há muita resistência, ainda há um escudo? Não, eu não quero me aproximar da possibilidade de criar novos hábitos. Oi, Miroca. Tudo bom? Que bom ter você por aqui. É um privilégio. Então, é um escudo? Estão abertas? Como é para vocês esse momento do novo estar chegando? Faz medo? Como é? Boa noite, Miroca.
Tem um delayzinho, né? Eu já tinha dado boa noite pra tu. Tá aberta, né, Su? Joia. É assim mesmo. A gente precisa se abrir para o novo. A gente precisa se disponibilizar a abraçar o novo. Oi, Rosali, boa noite. Né? Então, a gente quando abraça o novo, ou quando a gente pelo menos faz, tá, o novo está se aproximando, deixa eu ver como é que ele vem e eu vou aos pouquinhos me adaptando a ele. Não precisa ser rápido. Às vezes a gente levanta um escudo, né, de proteção. A gente levanta um escudo de proteção e não quer nem enxergar a possibilidade de algo novo se aproximando. A gente afasta, a gente resiste. Mas é importante que a gente observe o que a gente sente, né? Porque às vezes a gente diz, não, eu sou aberta ao novo. Mas o que é que a gente está sentindo de verdade? Você já parou para pensar o que é que você está sentindo de verdade? Não é o que você está falando, não é o que você está pensando. É o que você está sentindo. E isso vai fazer toda a diferença. Porque essa jornada que a gente está atravessando, até sair dessa fase do ninho vazio, ela é decisiva. E se a gente tiver com as defesas armadas, levantadas, a gente vai ter dificuldade de sair. Então, eu gostaria que vocês parassem um pouco, que a gente procurasse sentir o que é que está vindo agora para vocês, nesse momento. É pensamento? São palavras? Ou são emoções? Não importa se você está com medo, se você está sentindo raiva, que é natural sentir. Não importa se você está sentindo qualquer tipo de emoção. O importante é que você olhe para ela e diga, tá tudo bem, eu estou sentindo, mas tá tudo bem. Isso é uma fase e isso vai passar. Teve um começo, está tendo um meio e vai ter um fim. Abrace sua emoção, acolha sua emoção, certo? Então, a partir dessa vivência de aceitação das nossas emoções e de aceitação de que o filho precisa desse tempo também para se adaptar, a gente vai perceber que o distanciamento dele não significa que a gente está abandonando o filho, que a gente está abandonando a maternidade, ou que nós estamos sendo abandonados enquanto pais. Né? Que legal, Suzana, que você fez isso, né? Isso é um exercício importante, difícil, mas importante. A gente não está sendo abandonado, nem a gente está abandonando. A gente está só se exercitando e assumindo uma nova posição na relação. A gente está iniciando um processo de autoconhecimento. Quando a gente se distancia, a gente tem espaço para acolher o novo. Se a gente permanece na colagem, muito envolvido com as atividades e com as necessidades do nosso filho, e ele com as nossas, a gente permanece nesse processo de colagem e a gente não inicia o processo de autoconhecimento, até por falta de espaço. A gente precisa se desfazer do que passou, a gente precisa se desfazer do velho para que o novo chegue. E esse espaço, se a gente pensar numa casa, na nossa casa, se a gente vai trocar um móvel, aquele móvel já está usado, está surrado, está bem velhinho, a gente precisa trocar ele, a gente precisa primeiro se desfazer do velho, para que haja espaço físico para que o novo chegue.
E quando se tratam de emoções, de sentimentos, de pensamentos, a gente precisa descartar esses sentimentos e emoções antigas, ou pelo menos ir descartando à medida que for possível para nós. Isso não, eu não estou dizendo, minha gente, que isso é assim, ó, automático. Oi, Stacy, que legal ter você por aqui. Estou muito feliz de te ver. Boa noite. Isso não é um processo rápido, gente. A gente não vai pegar as nossas emoções, os nossos sentimentos e simplesmente fazer uma bolinha como um papel, amassar e jogar na lata do lixo. Era tão bom que fosse assim, ou como se fosse um interruptor, né, que a gente pudesse ligar e desligar, mas não é bem assim que funciona. Então, é por isso que a gente precisa se dar a chance de passar pelo processo de aceitação, de adaptação, né? E agora a gente precisa, nesse processo de distanciamento, a gente precisa entender também, e eu acho que eu falei algo sobre isso ontem, quem estava pode me lembrar, que a gente não deixou de ser mãe, que não deixamos de ser pais porque o filho foi morar fora, ou porque o filho casou, ou porque o filho resolveu morar sozinho, né? A gente só não vai ter, ou só não vai estar naquela posição antes de protetor, de fornecedor ou de saciador das necessidades daquele filho imediatas. A gente vai estar de longe, a gente está vendo e a gente vai dizer a ele, filho, ó, tô aqui. A gente encontra meios de dizer, tá precisando de mim? Eu tô aqui. Da mesma forma que talvez chegue o dia do filho dizer, ah, mãe, eu quero que você fique com fulaninho porque ele está dando muito trabalho. E você já ter passado por essa fase, ou está passando por essa fase de aceitação, e perceber assim, não, eu vou me poupar. Eu já caminhei até aqui. Se eu me aproximar dessa forma como ele está me solicitando, vai haver novamente um processo de colagem. Então eu vou precisar dizer não. Né? Essa é uma atitude difícil de tomar. Esse é um momento, é uma dificuldade que todos enfrentam, mas seria assunto para uma outra live que a gente pode pensar depois de conversar sobre isso. Né? A aprendizagem do dizer não. Como é difícil para um pai, como é difícil para uma mãe dizer não. É verdade? Mas é possível. E aí, quando a gente tem essa retração, é possível a gente perceber a relação de uma outra forma, com uma outra dinâmica, sob uma outra perspectiva, né? Eu continuo amando, ele é meu filho, mas eu estou procurando também olhar para mim, ter a minha vida. E só uma curiosidade, é que embora as mulheres sejam as mais atingidas nesse processo de esvaziamento do ninho, as sensibilidades maiores parece que caíram sobre nós, né, mulheres. Boa parte, existem pesquisas que apontam que boa parte dessas mulheres, quando elas conseguem, oi Ana, que feliz ter você por aqui, muito bom. A maioria dessas mulheres que passam por essa fase de aceitação e de transformação, elas dizem que conseguiram experimentar uma intensidade tão forte na qualidade de vida que elas, se for necessário esse filho voltar para o ninho, ou se ele solicitar essa mãe de uma forma mais intensa, mesmo estando fora, elas não abrem mão daquilo que elas já conquistaram. Isso é um dado muito positivo, né? A gente saber que o resultado é possível, é tangível, é alcançável, né? Porque às vezes a gente traça metas tão grandes que é impossível da gente alcançar. Mas quando a gente tem dados que apontam que outras pessoas conseguiram, então é possível que a gente também possa conseguir.
pode ser que a gente não alcance tão rápido, com tanta facilidade como outros, e a gente não precisa se comparar, porque cada um tem o seu ritmo, tem a sua forma, e o melhor de tudo é isso, nós só precisamos ser nós mesmos, né? Então, Rosalie está dizendo aqui que fez isso quando a filha foi morar fora, né? E queria que ela ficasse mais tempo lá com ela. E Rosalie resolveu deixar a filha lá com o marido na nova cidade para se acostumar. Muito bem, Rosalie. Muito legal mesmo saber que você teve esse discernimento, né? Isso é muito bom e incentivador também para as outras pessoas que estão nos ouvindo e que têm essa dificuldade ou que estão passando por esse momento agora. Uma outra curiosidade é que atualmente com os novos arranjos, né, familiares, a gente percebe que os filhos eles estão retornando à casa dos pais, uma hora ou outra. Seja porque eles voltaram de uma universidade num outro estado ou num outro país, né? Eles vêm temporariamente, permanecem na casa de seus pais, seja porque os seus relacionamentos amorosos, os seus casamentos não deram certo. E eles retornam à casa dos pais, e às vezes até por outros motivos, né? Dificuldade financeira, recorre à ajuda dos pais, voltam com filhos para dentro da casa dos pais. E aí aquele ninho se enche de novo e a gente vai ter que passar pelo processo de novo. Mas aí a gente vai passar por esse processo renovada, né? A gente já sabe o caminho das pedras, né? Lógico, quando envolve netos, vai ser um novo aprendizado, né? E eu não quero nem entrar nesse mérito, porque para mim está sendo um aprendizado duplo, né? É difícil, esse momento realmente é difícil, mas a gente enfrenta e a gente encontra recurso interno e a gente encontra alternativa e possibilidade para mudar a história e sair dela com uma perspectiva diferente, né? Então esse retorno ele tem sido frequente, e aí a gente vê que existe a perspectiva, se abre a perspectiva para nós pais, de que esse ninho poderá não ficar vazio para sempre. Mas e aí? Você está seguro o suficiente para não retroceder nas suas escolhas? Ou você pode até em algum momento retroceder, mas você está seguro o suficiente para se retroceder? Você, voltar para o presente, né? Se conectar com o que está acontecendo agora, se conectar com os teus sentimentos, com as conquistas que você já fez, dizer, peraí, o que é que eu posso fazer nesse momento para retomar a minha caminhada, a minha jornada? Vamos conversar com esse filho? Que tal? Conversar com esse filho, dizer ele, filho, você está voltando para casa, você está trazendo seus filhos para casa, sua esposa para casa, mas a gente vai precisar conviver em outras bases. Eu não sou mais aquela mãe daquele filho solteiro ou daquele filho que saiu de casa para estudar e que estava o tempo todo disponível para você, mas eu consegui reorganizar a minha vida, assumir outras responsabilidades, ter outros compromissos pessoais, e que agora você vai ter que também participar disso, aceitando a minha mudança e eu respeitando que, apesar de você estar na minha casa, você tem a sua vida, né? E colocar essa linha que às vezes é muito tênue. Oi, tudo bom? Tu coloca teu nome para mim? Tô feliz de ter você aqui, mas como teu... Sônia, agora apareceu teu nome todo. Legal, Sônia. A gente sabe que é uma linha tênue, né? Quando tá todo mundo morando junto na mesma casa, as vidas e os processos tendem a se engrenar de novo. Vai ser um exercício maior, mas é preciso que haja esse distanciamento, mesmo estando morando dentro da mesma casa, ok? Então, o tempo da gente tá quase acabando, né? E
eu acho importante colocar para vocês que é importante para que você se sinta mais fortalecida, você procurar uma rede de apoio. O que é, Ana, essa rede de apoio? Essa rede de apoio são os familiares, que você pode estar convivendo mais com eles, marcando algum tipo de encontro com eles, saindo para tomar um cafezinho. Ana gosta muito de cafezinho, que eu sei, né, Ana? Você pode estar buscando amigas, né, para estar saindo, para ir numa praia, para ir num shopping, tomar um café, para visitar alguém, chamar alguém para te visitar. Isso vai te dar aquela percepção e aquela sensação de que você está cuidando de você. Você pode fazer viagens, né? Existem N possibilidades que vai de acordo com a tua percepção de ti mesma, com a tua estrutura, com os hábitos daquilo que você gosta de fazer. Por isso que no começo a gente falou assim, essa é uma jornada de autoconhecimento. É você parar e sentir. Não é parar e pensar e falar, é parar e sentir. Quais são os meus desejos? Quais são os meus gostos? Né? Como eu me sinto quando eu faço uma viagem? Quando eu me sinto quando eu vou tomar café com a minha amiga? Quando eu me sinto quando eu vou ao shopping com o meu amigo? Né? Mas de repente, você também pode, em algum momento, se você tem mais de um filho, você eleger um dia e uma hora para estar com aquele filho diferente desse que voltou para casa, né? E fazer uma programação com ele também. Então, o que eu abri mão e o que é que eu posso fazer agora? Eu passei um tempo da minha vida só abrindo mão, cuidando das crianças, cuidando da casa, cuidando do casamento, abri mão de muitas coisas. E aí eu queria deixar essa pergunta com vocês, e se vocês quiserem comentar aí, será muito legal. O que é que eu posso fazer agora por mim? Como eu posso olhar para mim? Você gosta de artesanato? Você gosta de cozinhar? Você gosta de se exercitar? Você gosta de ler? Você gosta de estudar? Existe um leque de possibilidades. Até voltar a estudar, você pode também. Né? Conheço pessoas, inclusive aqui na nossa live tem uma pessoa, né, que começou a estudar depois do término de um casamento, depois que os filhos saíram de casa. E isso é muito legal. Isso é muito bom. Você saber que a vida não parou, que a vida continua. Que você pode retomar de lá de trás, do dia que você fez a escolha de abrir mão daquelas coisas todas, daqueles sonhos, que você pode pegá-los de volta e recomeçar. Tenho feito esse exercício diariamente. Todos os dias, quando vou dormir, me pergunto o que eu fiz por mim hoje. Que joia, Stacy! Muito legal, né? É muito bom ter essa consciência. E eu fico muito feliz que mais e mais pessoas têm buscado esse autoconhecimento. E o interessante, gente, só para fechar, que eu já estou começando mesmo a ficar preocupada com a hora, se você é casado, se você não está só, se você tem um companheiro, você pode começar a repensar a tua relação. Você pode procurar atividades que possam unir mais vocês, que vocês possam retomar a vida de vocês, de onde vocês pararam. Né? Não é fácil, né? Talvez vocês precisem se reconhecer, se reenamorar, né? Mas isso é legal, se redescobrir. Talvez vocês precisem mudar algumas coisas. Na realidade já mudaram muitas coisas, porque nem vocês têm mais 20 ou 20 e poucos anos, né? Nem vocês têm mais os mesmos hábitos, os mesmos gostos, tantas coisas já aconteceram.
é um excelente momento para vocês se redescobrirem, né? Para que só precisamos... Gente, eu preciso colocar algo mais escuro aqui, porque a letrinha é branca, eu tenho dificuldade de enxergar. Só precisamos ter cuidado para não pensar que o tempo de cuidar dos filhos significa ter aberto mãos abertas. Não tô enxergando. Verdade, esse momento de cuidar dos filhos é uma grande dádiva. Sim, é uma grande dádiva, sem dúvida. Né? E a gente também precisa entender e respeitar quem precisou abrir mão desse cuidado exclusivo. Eu, por exemplo, abri mão de trabalhar fora, abri mão de estudar para cuidar dos meus filhos. E isso foi eu considero que eu cresci, foi um tempo de aprendizado muito grande, né? E eu entendo o que você está colocando, Miriam, porque eu vivi isso aí, né? Mas eu estou considerando que no nosso universo, na nossa convivência, a gente também tem pessoas que precisaram, elas também optaram, fizeram a escolha de trabalhar fora e hoje desempenham o papel de mãe, de trabalhadora muito bem. Os filhos não deixaram de ser homens de bem, do bem, para o bem, se desenvolveram muito bem, apesar de suas mães trabalharem fora, e elas não precisam se culpar por isso. Como eu também não preciso me culpar ou me cobrar por ter aberto mão de algumas coisas para cuidar dos meus filhos. Né? Então é importante que vocês estejam buscando agora esse tempo para cuidar de vocês. Não vão deixar de cuidar de seus filhos. Vocês vão estar presentes na vida deles, sim. Né? E eu estou ressaltando essa questão do olhar para si, porque às vezes a gente é muito, como é que eu posso dizer, muito forte, a gente se cobra muito, né? Uma perfeição que ela não existe. Existe o que é possível. Então, procura ser gentil com você, é a dica do dia, né? Que é a nossa dica número 3. A gente deu a dica número 1, que é reconhecer, você precisa se dar conta de que o seu ninho está ficando ou que ficou vazio. A dica número 2, que foi a de ontem, foi seja tolerante com você e com as circunstâncias desse momento que você está passando. Tenha paciência. E hoje, a minha dica é seja gentil. Seja gentil com você, seja gentil com os seus sentimentos, acolha, procure sentir mais. Isso vai te dar forças e vai te fortalecer para que você encontre um meio de se continuar a tua jornada, continuar a tua vida. Certo? Eu gostaria de terminar fazendo um convite para que vocês estejam amanhã aqui na internet. Hoje eu comecei mais cedo para que a minha irmã, que está morando fora, né, tivesse a oportunidade de estar assistindo. O fuso horário são de 4 horas, então 8h30 estava muito tarde para ela, mas amanhã a gente volta para o nosso horário de 8h30. Eu entendo que muita gente... 8 horas, desculpa. Eu entendo que muita gente trabalha, inclusive amanhã eu tenho um consultório o dia todo e vai ficar apertado se eu marcar mais cedo, e eu quero estar aqui com vocês inteira, né? Porque essa é a minha proposta, de poder estar acolhendo vocês nesse momento que é estranho, difícil, novo, né? Eu não sei que nome vocês dariam, mas eu quero estar aqui com vocês. E também quero convidá-las ao saírem daqui, poderem passar no meu perfil e acessarem o link. Quem já fez isso, já está fazendo parte do nosso grupo, né? A gente está conversando, se apoiando. Eu estou preparando um material. Gostaria de estar fazendo isso diariamente, entregando um material a vocês lá nesse grupo.
que vocês pudessem guardar e revisitá-lo quando fosse necessário, mas eu vou fazer isso de uma vez só, quando terminar, porque eu estou tentando conciliar os atendimentos também, né? Então, vocês vão ter mais dicas lá no grupo e a gente vai poder trocar mais também. Então, quem desejar participar, passa lá no meu perfil, na minha página e clica lá no linkzinho azul que vai ter, você vai cair direto lá no nosso grupo, tá? Ele é gratuito e é o grupo de WhatsApp, né? Fácil de se comunicar, tá bom? E eu estou à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. Vocês têm agora alguma dúvida que queiram tirar? Ou, por enquanto, aqui na nossa live, eu só dei uma dica, né? Mas lá a gente vai trocar mais figurinhas, a gente vai conviver melhor e até nos apoiarmos, criar essa rede de apoio que eu falei, ok? Então, muito obrigada pela presença de vocês. E conto com a presença de vocês amanhã também, tá? Até amanhã, pessoal. Um beijo para todas vocês.